Pessoal, dando sequência, vamos falar agora de hemorragia pós-parto. Aqui é um tema extenso porque são vários pontos importantes, não é um ou dois pontos. Primeiro ponto importante aqui, o minuto de ouro. Sabe-se que mais de 70% das hemorragias ocorrem nos primeiros 40 minutos. Então tem o minuto de ouro, a gente vai falar dele lá no final da aula. Mas tem o minuto de ouro. Tem que ter uma ideia de que o procedimento hoje preventivo, antes mesmo que comece um possível sangramento, é uma técnica, e se esse sangramento persiste, você vai agregar mais tratamentos, e se esse tratamento persiste, você faz algumas manobras, apesar que hoje, diante de uma atonia, já vai fazer a manobra. E se ainda persiste mais ainda, você tem outras técnicas. Você tem o balão, você vai ter que transferir essa pessoa. Você tem algumas técnicas aí. Então, vamos lá, começando agora hemorragia pós-parto. Por definição, é a perda de sangue, mais de 500 ml, nas primeiras 24 horas depois de um parto vaginal, ou mais de 1 litro depois de uma cesárea, ou presença de sinais e sintomas de inestabilidade hemodinâmica ou necessidade de transfusão sanguínea. De forma que, não somente em valores, se essa pessoa perdeu 300 ml e está apresentando sinais de instabilidade, está feito o diagnóstico também. Mais de 70% nos primeiros 40 minutos. As medidas de prevenção: não se faz massagem uterina como intervenção, somente diante de uma atonia, diante de uma hemorragia, né, pós-parto, que acabou apresentando essa hemorragia. Você conseguiu fazer o diagnóstico ali imediatamente, claro, deve ser feito, tem que ser feito. Inclusive, dentro do protocolo, a primeira coisa é, diante de uma hemorragia, é pedir ajuda, não se esqueça, isso pode ser questão de prova. Você tem a ocitocina, mais utilizada é a intramuscular, porque a endovenosa, a gente vai ver no próximo slide, o processo é um pouco mais lento, no sentido de que depois que ela termina aquele processo, ela tem que ficar com um gotejamento de no mínimo 4 horas, isso considerando que não teve hemorragia. A tração controlada do cordão umbilical, no Brasil já é preconizado, né? Porém, aqui no nosso segmento, que a gente está seguindo o material, seguindo o livro, fala que se o alumbramento dura mais de 30 minutos, deve utilizar a tração e a ocitocina. Não necessariamente 30 minutos, isso é um valor de referência para você ficar naquela, ai. Só que se já está tendo sangramento ali que você percebeu, é claro que você já vai entrar com essa, né, tração controlada do cordão umbilical. No Brasil já se faz com todas, desde que a mãe seja autorizada. Olha, eu estou querendo, se persistir um pouquinho o sangramento, se essa placenta soltar naturalmente, ok. Beleza? No caso, se faz endovenoso, está com acesso, vai fazer, né, em bolos por 30 segundos, 3 unidades, aguardar. Parou o sangramento? Ok, vamos colocar um gotejamento aí. Não parou, mais 3 unidades não parou, mais 3 unidades então não parou, você vai para os outros recursos que já fazem parte do protocolo de atonia uterina, que é a metilergometrina e ou o misoprostol. Nós temos outros medicamentos também, a gente vai falar daqui a pouquinho, que é o ácido. Para ter uma estimativa da quantidade de perda de sangue, né? Se chegou a sujar toda a maca, 1 litro, a maca mais o chão 2 litros, uma cuba rim 500 ml e as compressas, né, mais ou menos tá aí um pouco manchada, 25 ml, mais manchada, toda manchada e pingando até 100 ml aí. Hemorragia pós-parto tardia é aquela passada 24 horas, o útero permanece blando, mais grande do que o previsto, é um sangrado variável, leve, profuso, né, leve ou profuso, contínuo, sinais de anemia. O que acontece? Essa hemorragia tardia, ela já foge dos 4T, porque dentro dos 4T a gente vai ver que tem desgarros, tem coagulopatias, é algo que acontece ali de imediato.
Isso aqui é uma classificação, o profissional ele tem que conhecer se ele está diante de, né, de uma hemorragia com baixo risco, médio risco ou alto risco. É bem interessante, a gente não vai entrar nisso aqui, até porque esse material está em português, não foi tirado do livro, mas eu achei interessante, vocês dão uma pausa aí e dão uma olhada, né, nessas características aí, por exemplo, o alto risco, aquela paciente com placenta prévia ou de inserção baixa. Se tem suspeita de um acretismo placentário, o que é a placenta prévia? Aquela placenta que está próximo do orifício cervical interno. O que é a suspeita de um acretismo? O acretismo é quando a placenta começa a penetrar para dentro da musculatura uterina, né, e tem seus graus aí, o encretismo, a creta, o descolamento prematuro da placenta, se tem um hematócrito menos de 30, se tem uma plaqueta menos de 100 mil, história de coagulopatia, sangramento ativo ou múltiplos fatores. Ok. Se o alumbramento foi completo, temos muito que pensar em atonia uterina. Se esse alumbramento foi incompleto, já chama um anestesista para extração manual dessa placenta e vamos dar uma revisada. Beleza. Então, se de fato essa pessoa está sangrando e a placenta saiu toda, é uma ideia. Se essa placenta não saiu toda, já temos que chamar um anestesista para fazer a extração manual. Aqui está a avaliação dos 4 T's. Né? Nas primeiras 24 horas é a hemorragia primária, secundária após 24 horas até 12 semanas. Algumas causas de hemorragia. Pós-parto, a atonia uterina lidera para bonitinho aí. Retenção de cotiledones, o trauma que representa, aqui representa a maioria, trauma em segundo lugar, os tecidos em terceiro e a trombina em quarto. Pode ser algum tipo de laceração, ok? Ruptura uterina, inversão uterina. E os tecidos, se teve retenção de algum tecido, um acretismo. E de forma mais rara, 1% aí, os problemas de coagulopatias. Então a atonia uterina é aquela que soltou toda a placenta, uma hemorragia pós-parto imediata e o útero blando, não contraído, não tem aquele sinal daquele útero contraído. Nesse caso, a gente vai entrar com ocitocina intramuscular, 10 unidades, pode já associar com o ácido tranexâmico. É importante falar sobre isso, né? Hoje já é interessante associar os dois. Compressão bimanual do útero, a gente vai mostrar a técnica. Pode ser realizada a compressão abdominal da aorta em casos mais graves. E você vai considerar transfusão se está com a hemoglobina menor do que 7. Então tá aí a manobra de Hampton. E você também tem alguns tipos de balão de tamponamento intrauterino. Sobre o desgarro do coelho uterino, vagina, algum tipo de lesão, também é uma hemorragia imediata. E qual que é a diferença? Esse sangrado é um sangrado mais vermelho, rutilante. É que rasgou ali e está sangrando. Não é aquele sangramento que está vindo lá do útero, que está passando por toda aquela, né, os líquidos que estão ali, sai um sangramento com uma coloração diferente. O útero bem contraído antes ou depois do alumbramento. Isso aqui porque nesse caso não tem nada a ver com o útero. Os desgarros, expensão do coelho uterino, vai fazer expensão, vai instalar uma sonda vesical, vai administrar anestesia, uso de antibióticos, espéculo se necessário e fazer a sutura, ver o que vai fazer para consertar esses desgarros aí. A retenção da placenta, não se expulsa a placenta dentro dos primeiros 30 minutos, é uma hemorragia pós-parto imediata e nesse caso o útero está contraído. Então aqui o útero está contraído e a placenta está lá dentro. Bom, a retenção de fragmentos placentários, falta uma opção, né? Falta uma porção da superfície da placenta. Mania de lay slide, odeio lay slide. Retenção é quando parte dessa placenta vai ficar retida dentro desse útero. É uma hemorragia imediata, esse útero está contraído e nesses casos que a gente falou aí, anestesiologista e vamos fazer, né, retirar essa placenta. Retenção de fragmentos placentários,
A extração manual da placenta ou fragmentos, administrar a ocitocina, 20 unidades de ocitocina em 1000 cc. Ou seja, vamos dar mais uma pancada aí, só que isso depois que você fizer a extração da placenta. Você acabou de tirar a placenta de forma manual, você entra com mais uma quantidade boa de ocitocina aí. No caso da inversão uterina, não se palpa o fundo. É possível perceber uma inversão uterina visível na vulva, pode ter dor leve e é uma hemorragia também imediata. A correção dessa inversão uterina deve realizar de imediato, de forma certa, corrigida, de forma correta. Não deve administrar medicamentos para contração desse útero, como por exemplo a ocitocina, e considere a compressão bimanual do útero enquanto atua com o útero tônico. Isso aqui já quando você faz a inversão, você mantém ela comprimida, uma compressão bimanual, fazendo o útero tônico em seguida, depois de fazer essa inversão uterina. Então, antibiótico profilático, no caso ampicilina, 2 gramas, endovenoso, mais metronidazol. A laparotomia em caso de suspeitas de necrose. Beleza, considerações sobre a hemorragia pós-parto, a estimulação correta da perda de sangue e o manejo específico para o choque. Bom, então agora aqui a gente está entrando no choque, ok? Vamos falar um pouco da questão de como deve ser o manejo do choque. Você vai recolher sangue, vai administrar cristalóides, vai fazer monitoramento, vai administrar oxigênio, vai instalar uma sonda vesical e evitar a hipotermia. Dentro em caso urgente, você tem o traje anti-choque não pneumático, que se você precisa transferir ou se você quer segurar um pouco o volume, você tem esse traje anti-choque. Bom, muito lindo esse quadro, a gente depois vamos falar sobre esse aqui que está em português, eu achei ele bem interessante. Mas aqui, se você está diante de uma hemorragia, o manejo agressivo do choque hipovolêmico, aí começa. Teve alumbramento? Sim, a placenta saiu. Saiu por completa? Sim, então vamos entrar com o útero tônico, ok? Incompleto, tipo solto, teve alumbramento, mas foi incompleto. Então, retenção de fragmentos, tem que fazer a extração manual. Teve alumbramento? Não. Uma retenção placentária, tem que fazer manual. De forma que, quando eu tenho que pensar em útero tônico, se o alumbramento ocorreu e foi completo. Se o alumbramento não ocorreu ou se ele é incompleto, não se utiliza uterotônicos. Ok? Beleza, então vamos falar um pouquinho aqui. Qual que é o manejo, então, diante de um sangramento pós-parto? Você vai chamar ajuda, vai coletar os exames, hemograma, prova cruzada, coagulograma, o fibrinógeno, para ver como que está os fatores de coagulação, lactato e gasometria fica nos casos mais graves aí. E nesse caso, você vai nos 4T, trauma, tônus, tecido e trombina. Lógico, a atonia uterina é o mais comum, né, dentro da primeira hora de ouro. A massagem uterina bimanual, a ocitocina, se não resolveu a metilergometrina, se não resolveu o misoprostol, ok? Você tem ainda, para te ajudar nessa situação, o balão de taponamento intrauterino e avaliar a técnica com eu esqueci o nome que a gente fala, o traje anti-choque não pneumático, ok? Então pode considerar também esse tratamento anti-choque. E, se necessário, lógico, avaliar através de laparotomia. Bom, esses outros a gente não vai entrar sobre eles, provavelmente se cair na prova vai ser o tônus, mas eu aconselho a passar todos eles sobre um pouco do que pode ser essas causas. Ok, pessoal? Então é isso, valeu e até a próxima aí.